Olá pessoal, tudo bem? E vocês vão iniciar o atendimento dos pacientes na clínica de ortodontia. E hoje nós vamos falar sobre os protocolos de atendimento, os cuidados que nós devemos ter na clínica, para que vocês tenham um ambiente bastante harmonioso, com muita produtividade e também com um ótimo aprendizado. Aqui são os tópicos que nós vamos abordar hoje. Muitos vocês já conhecem e executam no consultório de vocês ou onde vocês trabalham, mas é sempre bastante importante ressaltar. A primeira coisa é o uso dos EPIs. Nós já estamos acostumados a utilizá-los na nossa rotina clínica, o uso de máscara e luvas descartáveis, óculos de proteção e gorro. Vocês, por favor, tragam as luvas e a máscara, tá? O curso não oferece. E para as pessoas que têm o cabelo longo, deixá-los condicionado dentro do gorro, não deixa ele um pouco para fora. E os nossos pacientes também, eles utilizam gorro. Então, se algum paciente de vocês for entrar na clínica sem gorro, pede para eles voltarem até a recepção. Lá tem uma caixinha perto da porta de entrada, onde eles vão poder colocar o gorro e assim entrar na clínica. Uma outra coisa, o uso do jaleco é obrigatório. Vocês têm o jaleco que vocês fizeram para o curso, então utilize eles, tá? Mas caso por alguma eventualidade vocês não puderem utilizar esse jaleco, vocês podem utilizar um outro jaleco como forma de exceção, mas sempre que possível utilizar o jaleco da turma. E também o uso de sapatos fechados. Tá? Na clínica todos usam sapato fechado, com exceção de casos, por exemplo, se alguma colega estiver grávida, então o pé fica inchado, ou uma lesão no pé, que pelo mesmo motivo vai impossibilitar o uso de sapato fechado. Cada um de vocês terá um box que será utilizado até o final do curso. Em frente ao box, nós teremos uma bancada e debaixo dessa bancada nós temos uma porta onde tem um compartimento que deve ser guardado as bolsas e malas grandes que vocês vão utilizar para trazer os instrumentos e materiais para a clínica. Não deixem esses materiais na bancada, tá? Vocês vão ter uma mesa de procedimento onde vocês vão colocar o material que vocês mais utilizam e aqueles materiais que vocês menos utilizam, aí sim vocês podem colocar na bancada para facilitar aí se houver necessidade de pegar, como por exemplo alginato, grau e alguns outros instrumentais que nós não vamos usar de uma forma rotineira na clínica. Quando vocês estiverem fazendo aí o preparo para trazer o material para a clínica, façam um checklist para trazer todo o material, tá? Não deixem aí os materiais aí faltarem durante a clínica, porque muitas vezes causa um pouco de transtorno. Se porventura acontecer isso, vocês podem solicitar ao colega, só que é muito importante, tá? Que o material esteja identificado. Então, utilize aqueles marcadores coloridos, porque vira e mexe na clínica, na correria, a gente pega ou empresta um alicate para um colega e no final da clínica a gente não sabe para quem emprestou. Então, o uso desses marcadores facilitará aí bastante aí a organização aí do material de todo mundo, tá? E também não esqueçam de levar carpule, agulha e anestésico. Pode ocorrer aí com algum paciente de vocês a necessidade de colocar um mini implante no dia e se você não tem esse material vai impossibilitar. Uma outra situação também que pode acontecer é em caso, por exemplo, que vocês vão cimentar um McNamara, que é um aparelho fixo. Se o paciente estiver com o dente descido, mole, prestes a cair, nesses casos a gente vai precisar fazer a extração desse dente primeiro para depois cimentar o McNamara. Então, nunca se esqueçam, carpule, anestésico e agulha. A ABO é uma clínica escola onde muitos dos nossos pacientes eles são mais desfavorecidos financeiramente. É lógico que nós vamos encontrar exceções, mas no geral são pessoas mais simples, então é importante adequar o nível de linguagem para que o paciente ou responsável entenda o nosso tratamento.
Uma outra coisa muito importante é cuidado para expressar a insegurança de vocês, tá? Mesmo sendo uma escola, os pacientes eles não têm que sentir tanta essa insegurança. Nós sabemos que vocês no começo vocês estão inseguros, mas a gente pode minimizar essa situação, tá? Por exemplo, se vocês não estão entendendo o que vai fazer um paciente, principalmente aqueles pacientes que vocês já estão pegando em tratamento, não vão comentar na frente do paciente: ó, professor, não estou entendendo o que tem que fazer, estou perdido nesse caso. Levante-se do box, vai até o professor, comente com ele em voz baixa para ninguém ouvir, e aí o professor vai até vocês e vai orientar vocês em relação ao tratamento. Nós vamos fazer de uma maneira que o paciente não vai perceber essa insegurança de vocês, que é normal nesse começo de tratamento. Se vocês forem pegar um paciente novo, é importante, assim como no consultório de vocês, realizar uma anamnese completa e também saber qual é a queixa do nosso paciente e também o que ele está esperando em relação ao resultado do tratamento. Pode ocorrer, por exemplo, vocês terem um paciente biprotruso que não está satisfeito com o seu perfil. Mas na hora que a gente faz o planejamento, o diagnóstico, nós vemos que esse paciente, por exemplo, para resolver a queixa dele, é cirúrgico. Então, quando a gente for ver o planejamento, é importante essa expectativa e a queixa estarem descritas, porque é onde vocês vão explicar que para resolver o problema dele, por exemplo, pode haver a necessidade de fazer uma extração, uma necessidade de uma cirurgia ortognática, porque é importante alinhar a expectativa com o resultado que a gente vai alcançar no tratamento. Fazer também um exame físico intra e extra oral. E se vocês detectarem que na anamnese o paciente apresenta algum problema de saúde e esse problema ele exigirá um encaminhamento para o médico, vocês devem fazer. De que maneira? Vocês vão fazer o encaminhamento para o médico numa folha carbonada, e a segunda via, vocês vão pedir para o paciente escrever recebido, a data do procedimento, né, a data do tratamento, e também a assinatura dele, tá? Para deixar registrado. E também vocês vão deixar registrado tudo isso na ficha padrão do paciente, para que ele realmente ele assine. Então nós vamos ter tanto a ficha do encaminhamento assinado por ele, como no prontuário também dizendo que foi encaminhado para o médico, tá? Então nós vamos ter essas duas maneiras aí de deixar registrado. E se no exame a gente verificar que realmente há essa necessidade de aparelho, seja ortodôntico ou ortopédico, nós vamos pedir a documentação ortodôntica. Na segunda sessão, em posse da documentação ortodôntica, nós vamos fazer o planejamento ortodôntico. Nós vamos avaliar as maloclusões, nós vamos fazer o diagnóstico de todos os problemas que ele tem, como, por exemplo, avaliar se as bases ósseas estão harmônicas, se a posição e a inclinação dos incisivos estão ok, se os caninos estão em chave, tudo correto, se os molares estão em classe 1. Então, fazendo esse diagnóstico, nós vamos estabelecer o objetivo do tratamento. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque nem sempre o objetivo do nosso tratamento, naquele momento, é o objetivo final, que é deixar aquela oclusão perfeita que nós gostaríamos. Tem situações, por exemplo, como em casos que o paciente tem uma grande retrusão de mandíbula. Vamos dizer que ele tenha 8 milímetros de retrusão de mandíbula. Nós vamos colocar um aparelho de protrusão mandibular, mas nós não vamos colocar um aparelho de 8 milímetros. Nós vamos colocar primeiro um aparelho que ele vai avançar 4 milímetros, e após atingido esse objetivo estabilizado nessa posição, nós vamos protruir mais 4 milímetros. Então, é importante descrever que naquele momento nós vamos utilizar um aparelho para avançar 4 milímetros. Tá? Então, nós vamos deixar bem certo o nosso objetivo inicial. É lógico que depois o avanço com outro aparelho de 8 milímetros, ele tem que estar no planejamento
também já descrito, né, porque é uma coisa que a gente vai prever, mas sabendo que nesse primeiro momento, nessa primeira fase, o nosso objetivo é outro, tá? Então, deixar bem claro qual é o objetivo naquele momento, com aquele aparato que nós estamos usando no paciente. E a partir do objetivo traçado, nós vamos elaborar um plano de tratamento escrito que deverá ter a aprovação obrigatória do professor. Dessa maneira, nós vamos conseguir definir a mecânica e o aparelho a ser utilizado, e o paciente ele deve ter toda a explicação em relação a como será o tratamento, que tipo de aparelho que ele vai usar, o porquê ele vai usar. Então, essa conscientização do paciente é muito importante, porque dessa maneira ele vai contribuir de uma melhor forma para a evolução do tratamento dele. Uma pergunta que todos os nossos pacientes nos fazem e é difícil você deixá-los sem resposta é: quanto tempo vai durar o meu tratamento? Realmente, quando o paciente pergunta, se você não responder, não dar um prazo, ele vai se sentir muito inseguro. Imagina, você está iniciando o tratamento, o paciente pergunta e você fala para eles: ainda não sei, eu vou ter que avaliar conforme vai passar o tempo. O paciente ele vai ficar desconfiado, o paciente vai ficar inseguro. Então, normalmente, a gente dá um prazo estimado de término de tratamento. Só que no caso de vocês, que vocês estão iniciando na ortodontia agora, fica muito mais difícil, porque o prazo de tratamento nós damos normalmente depois de uma certa experiência. Nós vamos ver que determinados casos duram um determinado tempo, então essa curva de aprendizado ainda vai levar um tempo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar vocês a dar essa previsão. Então, como que vai funcionar? Por exemplo, se o prazo estimado pela gente é de 1 ano e meio, então o que você vai falar para o paciente? Você é uma paciente? O prazo estimado do seu tratamento é de 1 ano e meio a 2 anos, mas vai depender da sua colaboração. O que significa isso? Você não pode faltar, você tem que manter o seu aparelho intacto. Se você estiver usando um aparelho removível, você vai ter que usar durante o período que o seu dentista te orientar. Se você estiver usando acessório, você tem que usar de acordo com a orientação do seu dentista também. Então você tem que ser uma pessoa extremamente colaboradora. Além disso, nós temos um outro fator, tá? Que é o fator da resposta do seu organismo. Tá? Tem pacientes que eles vão ter uma resposta mais rápida, tem pacientes que vão ter uma resposta um pouco mais demorada. Então, nós também colocamos isso em pauta quando nós formos conversar com o paciente, porque muitas vezes a gente está fazendo tudo certo, o paciente está fazendo tudo certo, mas não está tendo a reação que realmente nós queremos. Ou, muitas vezes, o paciente colabora, a gente consegue fazer um tratamento muito mais rápido. Então, é importante a gente deixar essa janela e também colocar um pouco da responsabilidade para o paciente, que de fato é dele, tá? Feito isso, nós vamos explicar, tirar todas as dúvidas em relação ao tratamento. Como eu disse anteriormente, quanto mais o paciente está consciente, mais colaborador ele vai ser. E, no final, fazer um termo de consentimento livre esclarecido, ou seja, vocês vão fazer o planejamento todo e o paciente ou responsável deve assinar esse termo. Nos casos em que vocês pegarem pacientes já em tratamento, isso vocês já vão fazer na clínica, vocês devem seguir o planejamento já elaborado. No entanto, se houver necessidade de mudança de planejamento, ajustar esse planejamento, essa mudança, juntamente com o professor, tá? E muitos pacientes, eles virão para a clínica com o aparelho não completo, ou seja, eles vão vir para a clínica com o aparelho quebrado, com um bracket descolado, um tubo descolado, uma banda que vocês vão ter que recimentar. Então, uma das prioridades no começo, quando vocês pegarem esses pacientes já em tratamento, é tornar de novo a funcionalidade do aparelho 100%, ou seja, deixar
ele montado de uma forma completa. Lembrando que segundo molar também é dente, então nós devemos também bandar ou colocar tubos no segundo molar. Vocês vão se deparar com muitos pacientes que não têm cuidado com o aparelho. Então vocês vão ver muitos pacientes que vão ter tubos quebrados, bandas soltas, brackets quebrados. Então é muito importante vocês conscientizá-los em relação à quebra do aparelho e também ao tempo de tratamento, tá? Falar para o paciente, ó, você está quebrando o seu aparelho, toda vez que você quebrar o teu aparelho, você está mudando o prazo de tratamento. Lembra que nós falamos do tempo de tratamento? Nós demos uma estimativa. Quando você der uma estimativa para uma pessoa de tempo, ele vai lembrar. Só que muitas vezes ele não vai lembrar das faltas, das quebras. E isso você sempre vai ter que deixar em evidência. Quebrou, você vai estar comprometendo o nosso prazo. Outra coisa, tá? É vocês avaliarem quais são os motivos da quebra. Por exemplo, às vezes o paciente fala assim, eu quebrei comendo carne. Não adianta vocês falarem para ele parar de comer carne, porque isso daí já faz parte da rotina alimentar dele. O que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que orientar, toda vez que você for comer uma carne, você tem que cortar em pedaços menor, você tem que mastigar mais devagar, sentindo que a carne está no meio dos dentes, porque aí poupa um pouco mais as peças que estão coladas nos dentes. No caso, por exemplo, de comer um espeto de churrasco, pedir para não comer, para não morder diretamente, pedir para comer, colocar no prato, comer com garfo e faca e ter aquela mastigação mais delicada, tá? Isso daí contribui realmente para a manutenção do aparelho. E também, se for menor, ou mesmo que não seja menor, tá? Pegar o responsável e deixar ele ciente que aquela atitude vai sacrificar o tempo do nosso tratamento, que vai prolongar, porque nós estamos fazendo um esforço para a gente fazer um tratamento de qualidade no tempo correto, mas que aquela ação, aquela situação do paciente de quebra vai impactar diretamente no nosso prazo. Conscientizando o menor ou paciente ou responsável, vocês vão documentar isso no prontuário, inclusive dizendo ao paciente que se aquela situação ela for frequente e que vai impactar no avanço do nosso tratamento, o paciente ele poderá perder a sua vaga na BO. Tá? Então, isso é muito importante. É lógico que isso tem que ser discutido com o professor, porque tem pacientes que eles quebram tanto o aparelho que vocês não conseguem evoluir. E se vocês não conseguem evoluir, vocês não vão ver o resultado. E se vocês não vão ver o resultado, vocês não vão aprender. Então, tem pacientes que realmente não valem a pena estar na clínica, mas isso é lógico que a gente vai ter que conversar com vocês e após essa análise, muitas vezes a gente dá esse ultimato no paciente. Por quê? Porque a gente realmente quer um tratamento de qualidade. Quanto mais tempo ele estiver com o aparelho, mais efeitos colaterais ele pode ter, como, por exemplo, gengivite, cárie ou até aí reabsorções aí. Nos casos de pacientes que faltam muito, praticamente é a mesma situação anterior. Nós devemos conscientizar o paciente que a falta dele ocasionará uma maior demora na finalização do tratamento. Vocês devem também documentar essa falta, tá? E pedir para o paciente assinar, e também, se a falta for muito constante, lembrar que ele poderá perder a vaga dele ou do filho dele na ABO. O controle radiográfico é muito importante para mantermos a eficiência e o controle do nosso tratamento. E a radiografia mais utilizada para fazer esse controle é a radiografia panorâmica. Em média, pedimos a cada 6 a 12 meses, dependendo de cada caso.
Periapicais e tomografias são também bastante utilizadas para fazer esse controle. E o objetivo de a gente fazer esse controle é verificar se o paciente está tendo reabsorções de raiz, de reabsorções ósseas, se o paciente tem algum outro tipo de anormalidade, como por exemplo cistos. Aproveitando a panorâmica, nós podemos verificar se o paciente tem cáries interproximais. Se for necessário, podemos pedir uma periapical. E tudo isso deve ser documentada no prontuário. Ou seja, quando você solicita a radiografia, você escreve no seu prontuário que você solicitou essa radiografia para o paciente, dá o encaminhamento para ele fazer a radiografia e também quando você recebe a radiografia, se você encontrar alguma anormalidade ou se tiver tudo ok, você coloca também no seu prontuário. Por exemplo, na data de hoje, avaliação de radiografia panorâmica, está tudo ok. Ou no presente dia, né, que a gente vai colocar a data, avaliação de panorâmica e verificamos pequena reabsorção radicular no dente 36, 35, 34. Então, com o passar do tempo, nós vamos pedindo outras radiografias e nós vamos acompanhando essas reabsorções, por exemplo. Além das radiografias citadas, nós também podemos solicitar ao paciente uma nova documentação ortodôntica para avaliarmos a evolução do tratamento. E vocês vão verificar que muitos pacientes eles vão nos enrolar para trazer essa nova radiografia, seja ela radiografia, documentação, tomografia. Mas é muito importante nós conscientizarmos eles que se eles não trouxerem essa radiografia, nós não vamos conseguir muitas vezes evoluir com o caso. Imaginem, por exemplo, nós estamos fazendo um tracionamento de canino e a gente não sabe mais onde está a direção, tá? Porque a radiografia já tem 6, 7, 8 meses. Nós temos que ter a radiografia para verificar se o trajeto está ok, se o dente está indo na posição que realmente a gente deseja. Então isso daí é muito importante. E caso o paciente comece a nos enrolar, isso tem que ser documentado. Toda vez que o paciente não trouxe a radiografia, vocês vão escrever no prontuário que ele não trouxe a radiografia e, se necessário, tá? Depois de tentar conscientizar da importância da radiografia para darmos continuidade ao tratamento com segurança, se ele mesmo assim não trouxer, corre o risco de interrompermos o tratamento, porque a gente sempre vai trabalhar num ambiente seguro. E uma outra situação muito importante é o controle da higiene bucal do nosso paciente. Em média, a cada 6 meses, nós solicitamos a limpeza e a raspagem para o paciente fazer. Em alguns casos, esse prazo ele pode se alterar. Como um paciente que tem uma ótima higienização, nós podemos prolongar esse prazo, como para pacientes que têm uma péssima higienização. E aí sim nós podemos diminuir esse prazo. O importante é termos saúde bucal para que a gente continue a fazer esse tratamento. Em muitos casos, o paciente ele vai nos enrolar para fazer esse procedimento, principalmente devido a fatores financeiros e também devido ao tempo. Nesse caso, vamos reforçar a importância de fazer a raspagem e também, muito importante, documentar. Não se esqueçam disso. E se essa situação tornar-se crítica, nós podemos desativar o aparelho e solicitar que ele vá até um periodontista. Enquanto ele não for ao periodontista, nós não ativamos novamente o aparelho e, em determinados casos, nós podemos até solicitar o cancelamento do tratamento por falta de colaboração e condições para a gente fazer um tratamento de qualidade. Resumindo, se o paciente faltar muito, se você solicitar uma radiografia e ele não trouxer, se você solicitar uma raspagem, se você solicitar uma extração e ele não fizer, então tudo que contribui para que o tratamento não evolui, o que nós temos que fazer? Nós temos que, mais uma vez, conscientizar o paciente da importância daquilo, tá? Muitas vezes não está claro para o paciente, porque muitas vezes o fator é
econômico, o fator é dinheiro, o paciente não tem dinheiro. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que é importante determinados documentos para a gente dar prosseguimento de uma forma segura. E isso a gente não pode abrir mão, de forma alguma. Em casos que realmente não há colaboração, é documentar, tá? Então, todos os encaminhamentos, vocês pedirem para ele assinar a segunda via, colocar no prontuário que vocês encaminharam para fazer uma extração, para fazer uma raspagem, para fazer uma radiografia, pede para ele assinar novamente. Se vocês verem que numa sessão, segunda, terceira sessão, ele não está trazendo, é ter uma conversa muito sincera com o paciente, porque ele não está nos enrolando, ele está se enrolando a si próprio, e falar para ele, ó, se realmente você não trouxer, não tem como a gente dar continuidade ao tratamento. Então a gente joga essa responsabilidade para eles. É lógico, a gente não quer cancelar os pacientes por cancelar, mas em determinadas situações, se fugir dos nossos valores, se fugir da possibilidade de fazermos um tratamento de qualidade com segurança, nós não vamos aceitar essa situação. E aí vocês vão procurar o professor, nós vamos discutir esse caso e aí a gente vai conversar com o paciente, seja para ele realmente cancelar o tratamento ou dar uma última chance a ele. Lembrando que toda vez que o tratamento patina, vocês perdem aprendizado. Os prontuários deverão ser completos. Vocês deverão registrar todo o procedimento realizado na clínica de forma detalhada. E um erro muito comum é colocar, por exemplo, ativação com mini implante. O certo é colocar, por exemplo, distalização de canino com mola aberta apoiada em mini implante. Tá? Então, esse detalhamento é importante, com a finalidade XYZ, então coloquem isso daí. Tá? Uma coisa também é registrar de forma detalhada o que será feito na próxima sessão. E se possível, vocês marquem no celular de vocês, no caderno, para que quando vocês forem fazer o checklist da próxima clínica, vocês tragam todo o material necessário, porque muitas vezes vocês marcam para fazer o mini implante e simplesmente esquecem o mini implante. Então são situações que nós já vimos na clínica e que nós esperamos aí que nós não tenhamos na turma de vocês. E todos os procedimentos deverão ser assinados pelo professor responsável, pelo paciente e também pelo responsável se o paciente for menor. Caso não consiga pegar a assinatura na consulta, por algum motivo, é imprescindível pegar essa assinatura na próxima consulta, tá? Não pode ficar prontuário sem assinatura e nem acumular assinatura para ser feita. O seminário clínico ele vai funcionar como um diário da clínica. Vocês vão ter que fazer em todos os dias de clínica, sem exceção. E vocês têm que ter ciência que esse seminário não é para nós. Esse seminário é para vocês terem acesso a outros tipos de casos dos colegas de vocês que vocês não vão conseguir vir na clínica, outras técnicas, outros planejamentos que vão além do tratamento de vocês. Ou seja, é um material extremamente rico para que vocês tenham um aprendizado de qualidade, tá? E é importante que vocês devam detalhar todos os procedimentos realizados, tá? Então, nada de ficar abreviando, vocês têm que detalhar para quê? Para que na hora que vocês forem fazer a apresentação, vocês tenham todas as informações para vocês não ficarem perdidos. E também uma coisa extremamente importante, as fotos têm que ser bem nítidas. Aqui é um exemplo de seminário em que o primeiro slide está uma foto frontal de uma paciente, onde a gente vai identificar nome, idade, sexo e algumas informações aí que a gente julgue realmente pertinente, como por exemplo a queixa principal da paciente, ter as outras fotos, né? Foto de perfil, foto sorrindo. Lembram que vocês fizeram um exame intra e extra-oral do paciente, então aqui nós temos condições de saber
o perfil do paciente, nós já vamos estar com a documentação em mãos, o perfil do paciente, se o paciente apresenta alguma assimetria, se ela tem algum problema em relação às bases ósseas. Então a gente vai alimentando de informação. Também é importante colocar as fotos intrabucais, lembrando que as fotos do lado direito e esquerdo é muito importante pegarmos a relação de molar como está, tá? Tem que ser nítido essa relação de molar. As fotos oclusais também são muito importantes, principalmente em relação ao apinhamento. Nesse caso, eu peguei uma outra foto, porque no paciente que eu estava apresentando, ele não tinha o dente 36, mas só com uma ilustração eu coloquei aí uma outra foto para dizer que realmente é importante a gente ter essas fotos aí, para a gente também ver como está o formato do arco, para ver o apinhamento. Também devemos colocar a foto do modelo do paciente, onde poderemos fazer a discrepância de modelo, que vocês ainda vão aprender, e também onde faremos a classificação de Engel e da posição dos caninos. Vocês também vão anexar as radiografias e conforme vocês forem solicitando os novos exames, seja uma periapical, uma panorâmica, uma tomografia, vocês vão adicionando no seminário de vocês. A radiografia panorâmica é a radiografia mais utilizada para fazer o controle do tratamento ortodôntico. Então, a primeira radiografia é sempre importante estar presente, porque através dela nós vamos poder comparar com as outras radiografias que futuramente nós vamos solicitar e nós vamos verificar se está havendo reabsorção de raiz, a velocidade que está acontecendo essa reabsorção, se houver, assim como reabsorção óssea, inclinação dentária, o quanto melhorou essa inclinação ou não. Então, é essencial essa radiografia no seminário. A teleradiografia também é importante estar presente no nosso seminário, principalmente a inicial. E em casos, por exemplo, de extração de 4 premolares com retração dos incisivos, ela também é muito importante como radiografia de acompanhamento. Também tem que constar no nosso seminário análise cefalométrica padrão USP e a análise cefalométrica McNamara, pois são os dois que nós utilizamos no nosso curso. Para facilitar o entendimento do caso, nós também podemos fazer o que nós chamamos de resumo cefalométrico, que são as principais medidas tanto da análise cefalométrica USP quanto McNamara. Em seguida, nós vamos descrever o diagnóstico do paciente. Nesse caso, é um paciente classe 1 de Engel lado direito, ou do outro lado nós não podemos fazer a classificação porque ele tem ausência do 36, os caninos não estão em chave e os dentes anteriores possuem algum desalinhamento. Então, tudo que nós pudermos descrever em termos de problema de maloclusão, nós vamos descrever aqui para fazer o diagnóstico do nosso paciente. Feito o diagnóstico, nós vamos fazer o planejamento do tratamento, o plano de tratamento. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar, qual é o tipo de aparelho que nós vamos utilizar, se é um aparelho removível, qual é o tipo de aparelho, por exemplo, um aparelho de McNamara, um aparelho Bionator ou um aparelho fixo. Quando nós formos usar o aparelho fixo, é muito importante descrever qual é o aparelho, tá? Se é um aparelho convencional, autoligado, a prescrição do aparelho, o slot do aparelho, então tudo isso tem que estar registrado. Além disso, passo a passo, que nesse caso do paciente será feito o alinhamento e nivelamento dentário, acompanhado de slices nos dentes anteriores, superiores e inferiores, para ajudar na correção do apinhamento. Na evolução do caso, nós vamos descrever o procedimento de uma forma bastante detalhada.
tudo que formos fazer, nós vamos descrever. Como, por exemplo, se formos trocar os arcos, vamos trocar na parte superior para, por exemplo, 0,18 superior na Itai. Então tem que estar escrito arco, troca para arco 0,18 na Itai superior. Assim, se a gente for trocar o inferior, 0,16 aço inferior, tá? Sempre importante o calibre e a liga que nós vamos estar utilizando. Pode ser termo ativado, pode ser Naitai, pode ser aço. Além disso, se nós formos instalar algum acessório, como por exemplo o mini implante, então nós vamos escrever instalação de mini implante buccal shelf do lado direito, com o objetivo de fazer retração dos caninos, com o objetivo de fazer retração em massa da bateria anterior. Então já deixa descrito qual é o objetivo do mini implante, que isso daí facilita muito para o entendimento e também para a evolução do caso. Fica muito mais completo. Nos casos de recolagem de brackets ou tubos, principalmente quando o paciente quebra, tá? Ou também de algum outro acessório, é importante colocarmos no seminário, pois muitas vezes o bracket descolado exige a redução do calibre do arco ou a queda de um botão lingual, por exemplo, pode comprometer a eficiência do descruzamento de um molar e isso pode ser evidenciado em foto. Então é importante nós descrevermos que caiu, se eventualmente recolou, tirar novas fotos para a gente conseguir comparar com o passar do tempo a evolução do caso, tá? Então não se esqueçam sempre tirar fotos frontais, laterais, direito, esquerdo e se realmente for necessário, não deixar de tirar as fotos oclusais também. Não deixar de registrar as faltas no seminário, tá? É sempre importante para a gente ver a evolução do caso, se realmente ele está evoluindo ou não, e a falta ela faz com que realmente o tratamento não evolui da forma correta, então ele é um indicativo importante para sabermos como que está a evolução do tratamento e também registrar a solicitação de procedimentos como radiografias, raspagens, solicitação de extração dentária e também inserir as radiografias para acompanhamento do caso, como por exemplo, um caso de tomografia ou panorâmica para acompanhamento de tracionamento de canino incluso ou também para acompanhamento aí para a gente ver se o tratamento realmente está sem maiores problemas como reabsorções dentárias ou reabsorções ósseas, tá? Para a gente evitar qualquer tipo aí de surpresa desagradável. Então, pessoal, esses são os nossos protocolos para atendimento na clínica de ortodontia. O objetivo desses procedimentos é que vocês façam um tratamento de qualidade, que vocês tenham pacientes para evoluir os casos e aprender. Nós já vimos muitos casos de pacientes aí que faltaram muito, que quebraram bracket, em que o nosso aluno ele não conseguiu aprender absolutamente nada. Então, nós pedimos para vocês serem bastante firmes com os pacientes, né, com muito respeito, é lógico, cobrá-los também em relação às obrigações que eles têm, porque aí sim nós teremos um ambiente bastante harmônico, nós teremos um ambiente que os pais não vão ficar cobrando de vocês, tá? Porque lá não é um ambiente para ter cobrança, mas ao mesmo tempo os pacientes eles querem terminar da melhor forma possível e o mais rápido possível. Então, nós fazemos esses procedimentos exatamente para que a gente tenha a melhor evolução possível. E qualquer dúvida, nós professores sempre estaremos à disposição na clínica.